Diz a palavra de Deus: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Gálatas 1, 6 a 7. Irmãos, amigos, ouvintes, a epístola aos Gálatas é uma das mais fortes das cartas do apóstolo Paulo, mostrando sua preocupação com a tendência, as tendências doutrinárias naquela região e seu desejo de resgatar os cristãos sujeito ao engano de falsos mestres. Por isso, nós consideramos essa carta, essa epístola aos Gálatas, uma das mais fortes das cartas do apóstolo. O livro de Gálatas foi uma das primeiras epístolas de Paulo, escrito aproximadamente cerca de 50 anos depois de Cristo. O assunto principal abordado nesta carta, glória a Deus, é o problema dos judaizantes. A questão doutrinária que mais atrapalhou a igreja do Senhor nas primeiras décadas do trabalho apostólico foram eles os judaizantes. Os judaizantes, também chamados os da circuncisão, Gálatas 2:12, está escrito: acreditavam eles em Jesus Cristo, mas distorciam a mensagem do evangelho. Ensinavam a necessidade de guardar alguns aspectos da lei do Antigo Testamento, mesmo após o sacrifício de Jesus na cruz, para receber o que? A salvação. Meu Deus, é o que acontece hoje. Não estão aí, todo mundo acredita em Jesus, igrejas que se intitulam evangélicas, mas ainda estão seguindo Malaquias. Esses ensinamentos, eles contrariavam a ênfase do evangelho na salvação pela graça, exigindo naquele tempo obras de mérito como parte de base da salvação. É o que nos diz a palavra de Deus. Eles ficavam lá pelejando, acreditando em Cristo até, mas distorcendo a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos e amigos que nos ouvem, essa é a lamentável situação de muitos hoje ainda. Eles creem em Cristo, até discutem Bíblia e até pregam quando querem bem, eles sabem pregar. A prática de vida é outra, pois nos diz na palavra de Deus, Gálatas, no capítulo 2, versículo 21, Paulo dizendo: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, morreu em vão. Então não podemos ir buscar na velha lei nada de base, de argumento doutrinário para os dias de hoje, a não ser exemplo do Velho Testamento. Mas a base, a doutrina, a parte doutrinária está no Novo Testamento, na vida, no sacrifício, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, aleluia, por todos nós que acreditamos. Paulo foi muito forte, glória a Deus, na sua resposta aos judaizantes e nos seus avisos às pessoas por eles influenciadas. Na maioria das suas cartas, Paulo fez introduções longas que incluem comentários e orações, até oração sobre os destinatários, mas nessa carta ele foi diretamente ao assunto, dizendo, glória a Deus, admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Gálatas 1, 6 a 7. É assim que está a situação. Até outros dentro da própria comunidade cristã
querem dar ouvido aos falsos profetas. Por isso que nós encontramos aqui o perigo. Observamos dentro da palavra o perigo de abandonar o evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho. Sua refutação neste evangelho pervertido continua até o capítulo 5 do livro. Paulo, mostrando a última parte da carta, oferece uma série de orientações práticas para guiar os cristãos no serviço do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Os capítulos do livro de Gálatas apresentam estes argumentos e instruções de Paulo. Por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 2, defendem a fonte da mensagem pregada por Paulo. Ele não queria deixar margem para alguém desacreditar o evangelho, sugerindo que ele modificou a mensagem. Por isso, ele contou a história da sua conversão e dos seus primeiros anos de vida cristã, enfatizando o fato, glória a Deus, de ter recebido sua mensagem diretamente do Senhor. Glória a Deus. Ele mesmo disse: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim, glória a Deus, anunciado, esse evangelho que por mim, glória a Deus, anunciado, não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, aleluia. Gálatas 1, 11 a 12. Já no capítulo 3 ao capítulo 4, apresentam argumentos fortes também, para mostrar o contraste entre a lei e a fé. Paulo defende a doutrina de que a lei nunca salvou ninguém, embora tenha servido uma função importante de mostrar o problema do pecado. A salvação, porém, vem pela fé em Jesus Cristo, aleluia. Não é por obras da lei, e sim pela fé que somos batizados para entrar em comunhão com Jesus Cristo, aleluia, e herdar a promessa da salvação. Gálatas 3, 26 a 29, ele expressa esse argumento. É que chega às condições doutrinárias. Paulo, ele chega a essas condições e práticas, doutrinárias e práticas deste ensinamento. Qualquer tentativa de se justificar pela lei significa rejeição da graça de Jesus Cristo. Gálatas 5 e 4. Qualquer tentativa, qualquer obra, qualquer coisa que você fizer lá da velha lei, você está simplesmente se separando, ficando distante da lei de Cristo, e sim na lei de Moisés, na lei de Malaquias, do Velho Testamento. Qualquer tentativa que a pessoa venha se justificar pela lei significa uma rejeição. Você está rejeitando a Cristo. Eu vou dar o dízimo. Você está rejeitando a Cristo. Eu vou fazer isso aqui na obra de Deus de bom coração. Você está aceitando a Cristo. Mas eu estou dando o dízimo. Você está rejeitando a Cristo. Por quê? Porque Cristo disse: de graça receber, de graça dai. Então, pela fé, o serviço do Senhor se torna livre de condenação da lei, aleluia, e também se livra das obras da carne para andar conforme a palavra revelada pelo Espírito Santo na nova aliança, aleluia. Este ponto, meu irmão, meus irmãos, essas duas listas que nós encontramos em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí está a primeira lista.
Aí vem a segunda lista, glória a Deus, desde o versículo 22 ao versículo 25. Mas o fruto do Espírito é amor, glória a Deus, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Aleluia! Aí está a segunda lista. Uma lista que mostra aqueles que não herdarão o reino de Deus, porque não vivem a palavra. E a segunda lista daqueles que são obedientes e com certeza herdarão o reino do Senhor, porque vivem na obediência à palavra do Senhor. No capítulo 6, Paulo mostra que ele oferece orientações práticas sobre a vida dos fiéis. Glória a Deus. Ele fala da maneira de ajudar um ao outro na batalha contra o pecado e de como encorajar e apoiar os irmãos na fé. É esse capítulo 6. Glória a Deus. Então, irmãos, aleluia. Essa carta, ela inclui um dos trechos mais desafiantes do Novo Testamento. Ela frisa, em poucas palavras, a importância da nossa transformação total, de matar o velho homem do pecado e deixar Jesus Cristo tomar controle total das nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Estou crucificado com Cristo, disse ele, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E, glória a Deus, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o santo nome de nosso Pai Celestial. Então aqui está a palavra do Senhor, que mostra, portanto, o perigo do homem, do servo, do Filho de Deus abandonar o verdadeiro evangelho, porque ele ouve palavras fictícias, ensinamentos errados de falsos homens, falsos profetas que pregam o que não devem pregar, e as pessoas ouvem, pagam com dinheiro pensando que estão comprando a sua salvação, quando nós principiamos aqui falando que a salvação é gratuita. Nós não levamos a palavra simplesmente com o objetivo de ganhar você, para que você tenha fé, de enricar, de ganhar bens materiais, de ter uma boa vida, não. Nós pregamos aqui que você tem que deixar o mundo, tem que deixar as obras infrutuosas, as obras da carne, para servir a Deus, e sim, glória a Deus, ter como alegria, gozo, paz e harmonia com Deus e, sobretudo, a herança de morar no céu. Isso é o melhor, porque mesmo assim, os homens que tiveram comunhão com Deus no passado, todos já morreram. Todos nós vamos partir. Então, enquanto nós temos a palavra que se diz, enquanto é dia, então vamos manter a nossa paz com o Senhor. Andemos na luz. Isso é importante. A manutenção da nossa vida é termos a fé em Cristo para a nossa salvação, não em termos de título de igreja, de ensinamento de falsos profetas, ensinamentos variados, de pessoas que lhe prometem 1000 coisas e não acontece nada, e ainda que acontecesse não adianta, porque tudo passa. O que nós estamos falando aqui é sua, minha e nossa salvação. Aceite a Cristo para que você tenha uma vida abençoada e em breve possamos estar na presença de nosso Pai cantando o hino da vitória. Então ficamos por aqui, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, graças te damos, ó Pai querido, por mais um dia que nós tivemos de estar aqui abençoado pelo Senhor, levando a tua palavra. Ó meu Pai querido, o Senhor fale ao coração de todos aqueles que nos ouviram e simplesmente, Pai, que eles tenham alegria de viver para te exaltar. Abençoe de uma forma maravilhosa, supra as necessidades, abre as portas de facilidade, mas, meu Deus, que o Senhor venha manter o nosso nome escrito no teu livro santo, pois essa é a nossa alegria, o Senhor sabe muito bem. Em o nome de Jesus, Pai, nós suplicamos por nós e por todos que nos ouvem, em o nome santo do Senhor, abençoa a todos.